Bom, imagina o seguinte, Robert está sentado tranquilamente, então ele tem ali uma brisa agradável, que entra pela janela, que ameniza o calor do sol no rosto dele. E veja que um estrondo alto de um lado de fora da janela só acabou assustando ele e a cabeça dele se levanta de uma maneira bem rápida, bem brusca. Então ele percebe que ao mesmo tempo que ele se abaixou e se afastou ali na cadeira. Então a respiração dele, a frequência dele cardíaca, ela aumentou ali. Então ele pensa, vem um pensamento na cabeça dele, um pensamento automático. Foi um tiro? Meu Deus, hoje em dia não tem como ter certeza de nada. Então ele se levantou rapidamente ali, mas então ele olha com cuidado ali pela janela. Então ele escuta um som de um carro acelerando bem longe. Pensa foi um escapamento estourando ali. Mas alerta ele acaba relaxando ali. Ele relaxa e continua lendo ali. Lendo o que estava lendo. Veja que o sistema emocional de Robert, ele detectou um perigo ali e o medo dele, de uma maneira bem rápida, organizou para fuga ele e trazendo ela como se fosse uma ameaça ali que tenha acontecido. Então, veja, isso acontece porque antes dele avaliar conscientemente a situação, foi como se isso ali acostumou, veio de uma maneira bem rápida e acabou ativando esse emocional dele. Então, quando ele ouviu esse estrondo, então ele ficou assustado, a cabeça dele, de uma maneira bem rápida, se orientou para esse som, né? Enquanto o corpo dele estava recuando, com medo, preparando para fugir. Então, veja, o sistema emocional aí automaticamente disse para ele que a segurança tranquila que ele estava tendo, ele estava em risco. Então, a razão dele, né, avaliou essa situação depois, detalhadamente, quanto a questão do perigo e atribuiu sentido aí para o que estava de fato acontecendo. Então, basicamente, se ele decidiu levantar, investigar a situação, em busca ali da real o que estava acontecendo ali. Isso é uma coisa sensata de se fazer. Ou então também você veja que se ele fugir do estrondo, talvez para um lugar mais seguro, talvez iria fazer ele ter a percepção de que ele estaria sendo muito tolo. Isso aqui aí tem alguma expressão, alguma ação para lidar com esse estado, foi uma coisa bacana. Então, veja, basicamente, me parece que verificar com cuidado a janela, quando ele olha para isso, foi uma ideia interessante. Então, porque trouxe esse conforto para ele, depois, posteriormente, como se fosse lidar, a dificuldade de lidar com a incerteza. Então, veja só, vendo esse problema, né, desse perigo, assim, que ele estava representado ali, estava sendo representado pelo esse medo, o Robert, ele identificou, então, ali, racionalmente, né, a fonte do som. Então, ele concluiu que aquilo ali não era necessariamente uma ameaça. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso é uma das introduções do livro da terapia focada em emoções, do Liz Greenberg. Então, essa história que ele traz assim, no início do livro é interessante, é bem interessante, porque basicamente isso é uma apresentação que ele faz, né, de início do livro, na parte introdutória, para abordar um pouco sobre isso, sobre, afinal, o que é a terapia focada nas emoções. Então, ele criou, desenvolveu o livro, que é esse livro, basicamente, para explicar como se aplica a terapia focada nas emoções, que é uma abordagem humanista projetada exatamente para ajudar os pacientes em psicoterapia a se tornarem mais conscientes das emoções e acabar utilizando ela de uma maneira mais produtiva. Então, é, basicamente, os teóricos dessa área, basicamente, eles consideram que as emoções, ela estabelece um modo básico de processamento em ação. Por exemplo, se o medo coloca o processamento do próprio medo assim, em movimento, então, basicamente, isso organiza a gente para procurar o perigo. Enquanto que, por exemplo, a raiva ele colocaria o processamento da raiva ali em movimento. Então, estaria ali basicamente fazendo com que a gente se concentrasse ali na questão da violação. Então, veja que os pacientes, eles, basicamente, dentro dos processos, eles precisam ser ajudados a identificar, a experienciar, a aceitar e a explorar e a dar sentido, a transformar e a gerir as próprias emoções de uma maneira flexível.
Claro que aí algumas pessoas isso vai ser um ponto bem bastante rígido, enrijecido por causa que aí pode existir uma inflexibilidade psicológica muito elevada diante das vivências que a pessoa teve e outros pontos nesse sentido. Mas basicamente quando se torna todo esse manuseio de uma maneira mais flexível, o resultado disso é que eles basicamente se tornam mais habilidosos em acessar informações e trazer significados importantes sobre eles mesmos, sobre o próprio mundo que ele está ali, que tem ali, que está contido ali pelas emoções. E acaba eles ficando mais competente quando se treina isso com o uso dessas informações, porque aí a pessoa vai começar a viver cair com a vitalidade, com a capacidade de fato mais adaptativa e mais flexível. Então, dentro da terapia focada nas emoções, os pacientes nessa terapia, basicamente, eles são encorajados a enfrentar as emoções que eles têm medo para conseguir processar elas e para conseguir transformar elas. Então, ou seja, isso é uma premissa muito importante e que orienta as intervenções da terapia focada na emoção, que se você não se aceita como é a situação, então você não vai poder se dispor a realizar uma transformação disso. Então, além disso, né, esses teóricos, o Liz Greenberg, principalmente, ele traz que a mudança emocional ela vai ser vista como uma chave para a mudança cognitiva, posteriormente, ou seja, a título de pensamento, e também comportamentais também, a nível de comportamento e fato de situação que a pessoa cria de uma forma mais duradoura. Ou seja, primeiro precisa se mudar essa emoção. Então, a terapia focada nas emoções, basicamente, ela se baseia em dois princípios centrais de tratamento. O primeiro é fornecimento de uma relação terapêutica que seja empática, de um lado, e o outro ponto também é a facilitação desse trabalho terapêutico em cima da emoção. Então, basicamente, um relacionamento empático vai ser visto ali como um fator de fato curativo por si só, porque uma boa relação vai ajudar nesse sentido. E aí, e também como um ambiente dando facilitador ali para o trabalho, né, terapêutico, com algumas tarefas, coisas específicas de fato focadas nas emoções, esse tipo de relação vai ajudar nesse sentido. Então, basicamente, isso vai ocorrendo aí de maneira repetida entre as pessoas e dentro da própria terapia. E aí isso se compõe, basicamente, isso compõe essa abordagem na qual um acompanhamento é empático, com altos graus também ali da presença do terapeuta, diferente da abordagem da psicanálise, por exemplo, que o psicólogo, o clinician, ele fica basicamente só como um silêncio extremo. Então, nesse tipo de terapia é diferente. Então, a gente vai ter que, basicamente, a presença do terapeuta, a imagem sim da pessoa está bem ali, bem focada. Então, basicamente, a orientação dela é bem diretiva, no caso, no processo, traz uma estrutura, no qual, então, esse psicoterapeuta, psicólogo clínico ou psiquiatra clínico, ele vai trazendo ali, auxiliando ali o paciente a se envolver em várias formas de realizar esse processamento emocional, em diferentes momentos ali se combinando ali, fazendo uma própria sinergia no fluxo da relação. Então, a terapia ela é vista como um processo co-construtivo, no qual, então, tanto o paciente quanto o terapeuta eles vão influenciar ali um ao outro de maneira não impositiva, de fato, para alcançar um funcionamento dessa experiência é, da exploração do próprio paciente ali, da promoção desse próprio processamento emocional. Então, os psicólogos da TFE, da terapia focada em emoções, eles não são especialistas no que os clientes estão experienciando ou no significado do próprio comportamento dele. Pelo contrário, eles são especialistas nos métodos para ajudar ele a acessar isso e se tornar mais consciente das próprias emoções e das próprias necessidades. Daí uma característica central da terapia focada na emoção é que ela faz uma diferenciação entre o conhecimento conceitual, reflexivo e, de fato, o conhecimento da experiência em si. E aí as pessoas são vistas como os mais sábios do que os seus intelectos isoladamente. Em vez de se fundamentar, então, na noção de eu penso, logo existo, a terapia focada na emoção ela se baseia na ideia de que eu sinto. Eu sinto, então logo eu existo. Então, ela basicamente se pressupõe que em qualquer experiência pessoal significativa, nós pensamos na medida em que sentimos.
Então, basicamente, os experimentos de consciência direcionada, eles são usados, de fato, para ajudar a concentrar a atenção em experiências emocionais que ainda não estão formuladas ali. Então, isso vai fazer, basicamente, fazer com que exista uma intensificação da vivacidade mesmo, e de conseguir fazer com que elas meio que venham a ser simbolizadas, de fato, na consciência da pessoa. Então, a TFE, nessa abordagem, a emoção ela é bem focada em como se fosse ali uma experiência visceral. E é aceita também bem trabalhada diretamente, de uma maneira que venha, de fato, a promover uma mudança emocional. Então, a articulação da emoção e narrativas sobre as formas de estar da pessoa com ela mesma e com os outros também, que acaba fornecendo ali a própria história das nossas vidas. Então, o Greenberg traz isso e diz que no centro dessa abordagem está aí a importância, de fato, de ajudar as pessoas a discernir quando elas precisam usar a emoção como guia, de fato, ali e ser transformados aí por seus impulsos, quando de fato devem mudar as emoções em outra ponta e quando de fato quando também elas precisam basicamente ser reguladas, então ali. Então, um princípio básico, fundamental da TFE é que a pessoa ela deve experienciar a emoção para ela ser informada e ela ser motivada por essa emoção e para, de fato, tornar ela uma coisa mais acessível a essa mudança. Então, as pessoas elas não mudam as emoções simplesmente falando sobre essas emoções, entendendo sobre as origens dessas emoções ou então modificando a crença em si. Em vez disso, na verdade, elas mudam as emoções quando aceita essas emoções, quando sente e experiencia essa emoção. Porque, basicamente, quando a gente faz basicamente, justapor, sabe? Quando a gente coloca ela, entra em contato com ela, com emoções ali diferentes ali, para transformar uma com a outra, e quando a gente refletir sobre ela, é exatamente isso que vai ajudar a criar um novo significado narrativo. Então, a mudança das emoções ela é considerada como se fosse um ponto central na origem dos tratamentos dos problemas humanos, mas isso não significa que eu trabalhar com a emoção seja o único foco desse processo psicoterapêutico da TFE. A maioria dos problemas elas têm fontes, obviamente, biológicas, emocionais, cognitivas, motivacionais, comportamentais, fisiológicas, sociais, culturais e muitas vezes elas precisam de atenção. Então, a gente precisa adotar um foco que integra a motivação da pessoa, a cognição, ou seja, o pensamento, o comportamento e a interação dessa pessoa com o meio. Mas a emoção, ela precisa ser vista como o principal caminho para ocorrer aí uma mudança. Então a TFE ela é aplicável assim em diferentes formas a uma ampla gama de populações de tipos de pacientes diferentes, porque ela tem uma base empática e o foco dela está na validação e na aceitação e o fato da pessoa incluir tanto a ativação quanto, por exemplo, a regulação emocional vai fazer com que, nesse caso, ela acaba sendo útil para que a pessoa ali, o paciente, com problemas que variam desde um transtorno afetivo, a trauma, a transtorno alimentar, a diferentes transtornos de personalidades também, variando de fato aí só na ênfase desse processo relacional e na ativação da regulação emocional. Então, basicamente, até mesmo apesar disso, ela não é aplicável como se fosse uma forma de intervenção inicial para as pessoas que estão enfrentando ali um comprometimento funcional, por exemplo. Nesse caso a pessoa tem um comprometimento ali funcional, o comprometimento ele precisa primeiro ser enfrentado ali e regulado de maneira comportamental e neuroquímica, ou seja, principalmente através de medicamento, antes que de fato as emoções subjacentes vão vir a ser aí trabalhados.